Está a poucos quilômetros do Vale Europeu, que celebra com mais afinco o bicentenário da imigração alemã, está a cidade de Itajaí. Cidade conhecida pela colonização açoriana, mas que também carrega até hoje o DNA germânico, gente. Vamos entender na reportagem do Pedro Mariano essa influência. As avenidas Markus Konder, Irineu Bornhausen e Vitor Konder são três das principais vias de Itajaí e isso não é novidade para ninguém. Porém, o que passa despercebido é que essas ruas têm outro ponto em comum, o DNA alemão. Mas para entender essa história, precisamos visitar o passado. Segundo historiadores do município, os imigrantes vindos da Alemanha ajudaram a Itajaí crescer, não só economicamente, mas também no social, com intercâmbio cultural e intelectualmente, na criação de escolas. Os alemães desembarcaram no litoral norte catarinense entre os séculos 19 e 20. As famílias Asseburg e Malburg acabaram sendo os pioneiros dessa leva e ainda nomes importantes para o desenvolvimento do mercado náutico interno. Os alemães começam a chegar em grandes levas a partir um pouco depois da metade do século XIX e início do século XX. Já haviam outros imigrantes aqui, alemães, no caso Guilherme Asseburg, que foi um grande comerciante, e Nicolau Malburg também. Além da estrutura que depois viria a ser o porto de Itajaí, os alemães investiram forte na economia, por meio das casas de comércio com materiais importados e estabelecimentos financeiros. Pois, antes dessas levas, grandes levas de imigrantes alemães chegarem aqui, já havia algumas famílias alemãs já fixadas aqui. No caso, Guilherme Asseburg, Nicolau Malburg, todos eles trabalhando com comércio de importação e exportação. Então eles compravam matéria-prima na Alemanha e traziam para cá e faziam o comércio de cabotagem. Eles possuíam navios, então fazia todo esse comércio de cabotagem, não só aqui para a nossa região, mas para todo o litoral catarinense, até do Rio Grande do Sul e Paraná. Ainda na galeria dos descendentes dos grandes imigrantes está Lauro Miller, itajaiense que se tornou relevante para o cenário político local, estadual e nacional. Boa parte dessas raízes germânicas até os dias de hoje na cidade, a exemplo da Casa Bruno Malburg Jr., o Palácio Markus Konder, que se transformou num museu histórico, e a Igreja Matriz, projetada com design europeu. Mas será que a população sabe disso? Não sei da cultura alemã, mas sei da cultura açoriana. Olha, nunca ouvi falar, nem na escola acho que foi ensinado sobre isso. Primeira vez que eu escuto sobre. Raízes alemães, sabia mais da cultura portuguesa, agora da alemã aqui em Itajaí confesso que não tinha conhecimento não. Outra herança deixada pelos alemães aqui em Itajaí é a Casa Malburg, que hoje abriga parte das instalações da Receita Federal no centro da cidade. Este prédio foi construído em 1915 e em 2001 acabou sendo tombado como patrimônio histórico e cultural do município. A presença alemã em Itajaí ela tá muito vinculada às antigas casas comerciais, né? Então, a Casa Konder, a Casa Asseburg, a casa que não existe mais, né? A Casa Asseburg, a Casa Malburg e a Casa Burkhardt, né? Todas aqui nas imediações da rua Lauro Miller e da Pedro Ferreira. Então, essa foi uma atividade que marcou muito, né, o início da cidade, que apesar do nome de casas comerciais, elas não eram propriamente apenas comerciais, porque elas englobavam outras atividades, inclusive transações bancárias. E pelo fato da cidade ser a porta do vale, né, pela entrada do rio, elas incluíam também serviços de transporte, que eram feitos nos barcos das companhias. O fato é que Itajaí sempre foi um bom lugar para receber imigrantes. Além do povo alemão, vieram para cá turcos, sírio-libaneses, espanhóis, italianos, entre outros. Cada um trazendo na bagagem as respectivas culturas. E todas colaboraram para essa cidade que se transformou e vai continuar mudando sem deixar de lado suas próprias raízes. Lindo demais, a arquitetura mesmo sobrepõe a beleza itajaiense.